Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene em homenagem aos 209 anos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e homenagem também aos policiais mortos, além da entrega do título de Benemérita do Estado do Rio de Janeiro a doutora Maria Cecília Minaio, socióloga, antropóloga e pesquisadora titular da Fundação Instituto Oswaldo Cruz e coordenadora da pesquisa Missão Prevenir e Proteger Condições de Vida, Trabalho e Saúde dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, representada neste ato por sua filha Miriam Souza Minaio. Eu solicito à mesa que ao cerimonial e convido para compor a mesa o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Luiz Cláudio Laviano. Já chamei, já veio. Convidar também para vir à mesa uma espécie de comandante minha, aqui na Assembleia Legislativa, deputada estadual Marta Rocha. Convidar também o Coronel PM Renan Gomes de Oliveira, chefe de gabinete do nosso comandante-geral. Coronel PM Luiz Cláudio dos Santos, comandante do 1º Comando de Policiamento de Área. E o Coronel PM Figueiredo, coordenador da Coordenadoria de Polícia Pacificadora. Nós vamos agora de pé ouvir o hino nacional a ser executado pela Banda da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sob a regência do subtenente Fábio. Eu sempre agradeço a presença da banda, mas hoje a banda também participa conosco desta homenagem.
Presente também entre nós, o nosso companheiro Rodrigues, presidente da Galeria de Heróis. Galeria de Heróis, que reúne a história sempre daqueles que se sacrificaram em homenagem à segurança da população, mortos, obviamente, e feridos. O nosso companheiro de longa data de longas lutas, Vanderlei Ribeiro, presidente da Associação de Praças. Vanderlei hoje está de cabelo branco, e eu conheci o Vanderlei quando ainda tinha cabelo. Ele, cabelo preto, e eu ainda cabelo. Ontem, 13 de maio, nós comemoramos mas também era o Dia Mundial das Comunicações. Mas nós, ontem, 13 de maio, Dia da Libertação dos Escravos, algo importante na história do nosso país, na busca da igualdade, a superação de uma situação atroz a que era submetida uma parcela importante, trabalhadora na nossa sociedade, seres humanos vindos da África para um trabalho, se o resultado dignificava, as condições de trabalho humilhavam. Também o Dia das Mães e dia de aniversário da nossa Polícia Militar. Não sei durante quantos anos para frente haverá essa coincidência. Dia das Mães e aniversário da Polícia Militar. E todos nós, policiais militares ou não, podemos imaginar e tentar avaliar como as mães dos policiais militares mortos comemoravam o Dia das Mães. Como as esposas, companheiras dos policiais militares mortos comemoraram com seus filhos a ausência dos pais. Temos convivido com uma situação que eu tenho certeza absoluta é motivo de angústia e de sofrimento para todos os policiais militares. Porque, não obstante todo o sacrifício exigido para a promoção da segurança da população, com tantos resultados, como mortes, amputações, incapacitações definitivas, doenças profissionais, qual será a razão diante de tanto sacrifício para que não haja um reconhecimento unânime na sociedade em relação à polícia militar? Qual a explicação para a prevalência de recriminações e não a prevalência do reconhecimento? Como explicar um trabalho árduo, desenvolvido diuturnamente, e que sem nenhuma dúvida, mesmo
com os indicadores da criminalidade assustando a população, mas é fácil avaliar o que seria da segurança pública sem o trabalho dos nossos policiais militares. Hoje, embora seja uma iniciativa da Assembleia Legislativa de reconhecimento, de homenagem à Polícia Militar e aos policiais militares, também há de ser um dia de reflexão, para que possamos não apenas sonhar com dias melhores, mas para que possamos, cada um na atividade que desenvolve, contribuir para que a segurança pública seja resultado do trabalho de tantos policiais militares, mas que também não exija tanto sacrifício. No hino da Polícia Militar, que será cantado, e ser policial é, sobretudo, uma razão de ser. É enfrentar a morte, mostrar-se forte no que acontecer. Eu acredito que o tenente-coronel Orsay, quando redigiu esta letra, ele ainda não estava diante de um número tão expressivo de companheiros mortos em ato de serviço, em decorrência do serviço, ou pelo simples fato de ser policial militar. Certamente, ele se baseou no juramento que convoca, exorta os policiais militares ao cumprimento do dever, mesmo com o sacrifício da própria vida. Mas é mais do que óbvio que nós não podemos encarar com naturalidade. Nós não podemos aceitar que consequência tão atroz possa fazer parte da nossa rotina. Hoje é um dia de homenagem, não é um dia para debate, não é um dia para especulações, não é uma sessão solene para ensejar qualquer manifestação em relação às condições de trabalho, às condições de vida. Eu acredito que hoje seja um dia de reunir companheiros da Polícia Militar, companheiros do Parlamento Estadual, a nossa doutora Maria Cecília, de nos reunir para que possamos olhar uns para os outros e que possamos nos apropriar do mesmo sentimento de gratidão à Polícia Militar e reconhecimento àqueles que foram sacrificados. Portanto, meu comandante-geral, o Coronel Laviano, eu quero lhe dizer que tenho acompanhado nesse momento difícil as suas ações de comando. Tenho assumido a compreensão
de que, diante da complexidade do momento, o senhor tem procurado, com toda a dedicação, conduzir a nossa tropa à prestação do serviço, mas ao mesmo tempo preocupado com as consequências. Sei que há no seio da corporação, especialmente externamente, muitas divergências. Não são poucas, mas acredito, diante de todo esse quadro, que ao invés de denúncias, nós deveríamos nos reunir de modo a encontrar o melhor caminho. Não entendo que devamos sufocar qualquer reivindicação. Não é esta a razão da minha observação. Mas que devamos, ao contrário, diante de tanta dor, diante de tantas mortes, nós deveremos procurar nos unir, de modo que cada um possa dar a sua contribuição para que a angústia não permaneça na alma de cada policial militar, para que os policiais militares possam continuar servindo a população com alegria e não com tanta dor. Portanto, eu vejo aqui acompanhando a nossa solenidade, dois companheiros meus de turma. Está ali o Coronel Anani e Coronel Guerra, ambos da minha própria turma, que no último dia 20 de março completamos 54 anos do dia em que ingressamos na Polícia Militar. E nós vivemos um tempo de muita alegria, mas muita alegria. Mas como continuamos convivendo com os companheiros da Polícia Militar, é possível saber das diferenças. Em relação aos policiais mortos, Coronel Laviano, senhores oficiais superiores, oficiais intermediários, subalternos, subtenentes e sargentos, cabos e soldados. Existia, quando ingressamos na Polícia Militar, uma espécie de brincadeira trivial que dizia assim: somos príncipes da República, somos imortais, somos policiais militares. Porque naquela época, a Polícia Militar, talvez enfrentando outra situação, era muito difícil. Não acontecia. Era uma excepcionalidade longínqua a morte de um policial militar em ato de serviço, em decorrência do serviço, ou pelo simples fato de ser policial militar. O policial podia adoecer ou envelhecer, mas não convivíamos com esse sofrimento. É claro que eu saí muito antes do que eles da corporação, e eles ainda conviveram com esta realidade hoje tão aguda. De qualquer forma, eu quero, na pessoa do Coronel Laviano, nosso comandante-geral, cumprimentar todos os policiais militares aqui presentes e os ausentes, ativos, inativos, e também as nossas pensionistas, e dizer com orgulho: salve a nossa Polícia Militar, sem a qual não há a possibilidade de segurança para a população. Salve a nossa corporação pelos seus 209 anos. Salve os policiais militares. Muito obrigado. Ver quem vai falar. Só ele. Tá. Eu vou agora. Está aqui também entre nós
a deputada estadual, delegada Marta Rocha, que tem uma trajetória reconhecida na nossa co-irmã, a nossa Polícia Civil. É claro que hoje nós estamos prestando uma homenagem à Polícia Militar. Mas quando falo no sacrifício, no empenho, é claro que eu também estendo a minha manifestação aos nossos companheiros policiais civis, com os quais devemos sempre estar irmanados, compreendendo as atribuições constitucionais de cada uma das polícias, mas ao mesmo tempo, se não é possível ter uma polícia unificada, mas que estejamos unificados na nossa consciência, na nossa convivência e no desenvolvimento de nossas atribuições. Se eu pudesse transferir para a Polícia Militar e para a Polícia Civil a convivência que tenho aqui com a deputada Marta Rocha, de unidade, de compreensão, certamente nós teríamos superado algumas pouquíssimas dificuldades que ainda subsistem na relação entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Aliás, atritos por vezes que partem de alguns que ainda não têm a compreensão de que o trabalho para a segurança pública é um trabalho que será sempre bem desenvolvido com a harmonia Polícia Militar, Polícia Civil. Deputada Marta Rocha, por favor, com a palavra. Boa tarde a todas e todos. Eu quero saudar aqui o nosso presidente, o deputado Paulo Ramos, dizer que o deputado Paulo Ramos presidiu uma associação de alunos, ou seja, me presidiu nessa associação de alunos da Escola de Políticas Públicas, e quando eu cheguei aqui e encontrei o deputado Paulo Ramos, ele que é deputado constituinte, um dos decanos dessa casa, é uma felicidade poder estar ao lado dele na Comissão de Segurança Pública. Quero cumprimentar de modo muito particular o nosso comandante, Coronel Luiz Cláudio Laviano, dizer, Coronel Laviano, que a gente não pode falar em segurança pública sem reverenciar aqui a memória do Coronel Nazaré Cerqueira. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores pensadores de segurança pública que o Brasil já teve a oportunidade de conhecer. Quero lhe pedir que, se encontrar com o Coronel Mário Sérgio e com o Coronel Eli, que leve a eles o meu abraço. Eu tive a felicidade de conviver com eles enquanto chefe da Polícia Civil e eles comandando a Polícia Militar. Quero me permitir, deputado Paulo Ramos e Coronel Laviano, a quebrar o protocolo e fazer um cumprimento fraterno à Coronel Priscila, que vi por aqui, que comandou a UPP da Tabajara, quando eu então era delegada titular da 12ª DP. Acho que nós todos estamos aqui, como bem colocou o deputado Paulo Ramos, exatamente para reverenciar os 209 anos de existência da Polícia Militar e para lembrar que, ao final de cada dia, cada um dos senhores, na condição de policial militar, demonstram competência e coragem. Eu não tenho a menor dúvida, e conversava com o Coronel Laviano sobre isso, eu sou nascida no subúrbio da Penha, e eu sou filha de dono de padaria. E era muito comum, se nós estivéssemos na rua, num horário considerado um pouco mais tarde, que passasse alguém da invernada de Olaria, nos parasse, perguntasse quem era a nossa família e perguntasse se o nosso pai ou a nossa mãe sabia que nós estávamos naquele horário na rua. Eu acho que o deputado Paulo Ramos destacou o que aconteceu ao longo desse tempo. É o mesmo gesto que faz a criança não respeitar o idoso, o jovem não respeitar a sua família e nós não sermos capazes de verificar que a representação da Polícia Militar é, antes de tudo, uma representação de proteção à sociedade. É bom, quem desconfia dessa fala, olhar os dados do 190 para verificar que mais de 50% das ocorrências não é de natureza policial. Portanto, na hora da emergência,
na hora do problema real e concreto, a população pode sim ligar para o 190 e contar com a Polícia Militar. Eu queria me despedir aqui, pedindo à família da professora Cecília que leve o nosso abraço até ela. O deputado Paulo Ramos presidiu uma importante CPI nessa casa, que apurava a morte dos policiais, e nós conseguimos entender, através da pesquisa da professora Maria Cecília, o sofrimento psicológico que é dado a cada policial no seu dia a dia. Então, essa pesquisa nos permitiu sentir exatamente a magnitude desse problema. E quero me despedir aqui de todos os senhores, lembrando ao belo hino que diz que ser policial é, antes de tudo, uma razão de ser. Eu não sei qual foi o caminho que cada um dos senhores traçou para chegar à Polícia Militar, mas, sem dúvida nenhuma, foi o caminho do bom combate, sem dúvida nenhuma, foi o caminho da defesa dos direitos, sem dúvida nenhuma, foi o caminho da cidadania. Portanto, meus parabéns a todos os senhores e viva a Polícia Militar. Muito obrigada. Cadê Jair? Muitos não sabem, mas aqui na Assembleia Legislativa, talvez a categoria profissional que tenha mais representantes, o oriundo dos seus quadros, é a Polícia Militar. Nós temos aqui os seguintes deputados estaduais, oriundos dos quadros da corporação: deputado Gil Viana, deputado Marcos Miller, deputado Marcos Abraão, deputado Iranildo Campos, deputado Paulo Ramos e chegou, está aqui presente, Coronel Jairo, que dentre nós policiais militares com assento aqui no Poder Legislativo, ele é o coronel. Então ele é o superior hierárquico. Então eu passo a palavra ao Coronel Jairo, para que ele também fale em nome de todos os companheiros da Polícia Militar, que por razões imperiosíssimas não estão aqui presentes. Coronel Jairo, portanto, falará. Pode falar da tribuna. Aí o coronel vai falar da tribuna, tá vendo? O coronel vai falar em nosso nome. O deputado Gil Viana, deputado Marcos Miller, deputado Marcos Abraão, deputado Iranildo Campos e deputado Paulo Ramos. Bom, queria dar boa tarde, cumprimentar o deputado Paulo Ramos. Apesar de ter feito essa referência, na verdade, Paulo Ramos é meu guru. Sou oficial da PM por culpa do Paulo Ramos. Sou deputado por culpa do Paulo Ramos. Foi ele que me incentivou a entrar na Polícia Militar. Eu moro em Bangu até hoje. Moro na mesma casa há 41 anos, lá em Bangu, na Zona Oeste. E o Paulo era de Realengo, jogando no meio campo, jogava uma bola redonda, para quem não sabe. E eu também enganava direitinho lá. Éramos adversários no campo, mas muito amigos, as famílias, na vida normal. Quero cumprimentar nosso comandante, Coronel Laviano, em nome desse cumprimento toda a nossa mesa, e dizendo para vocês, que estava ouvindo o Paulo ali, o Paulo dizendo, hoje é dia de homenagem. Seguindo também os passos da minha velha mãe, que dizia sempre que o elogio é próprio dos nobres, e que a crítica, na maioria das vezes, pertence aos medíocres, dentro do radicalismo dela. Mas eu não poderia deixar de fazer alguns registros aqui, em relação à nossa briosa Polícia Militar,
que com a ajuda do Criador me trouxe até aqui, a ser oficial da Polícia Militar e a ser deputado. Devo tudo a essa corporação. Eu não poderia deixar de registrar as críticas que são endereçadas à nossa corporação nesses 209 anos de existência. Fico muito triste quando vejo comentários isolados falando da Polícia Militar, porque a maioria não sabem do denodo, a maioria não sabe como nós amamos a corporação e como nos dedicamos a ela. Parece que isso é uma relação de amor, mas que está somente envolvido o trabalho e o coração. Porque normalmente não somos reconhecidos financeiramente, não somos reconhecidos dentro da própria sociedade que vivemos, como se nós fôssemos de Marte, como se fosse pensados de outra sociedade e não dessa que a gente vive. Sabemos da nossa missão, sabemos que muitos dos acontecimentos não é atribuição absolutamente nossa. Sabemos também que o nosso trabalho muitas vezes desobedece à própria Constituição. Mas nós somos dessa sociedade, somos pensados dessa sociedade, e esses problemas passam a ser nossos. Quando vejo alguém falar, por exemplo, nesse último episódio, o mais recente, da PM lá que conseguiu salvar a vida de várias mães, de várias crianças, numa atitude que só o policial militar entende, porque aquilo é inerente à força, à forma com que ela foi forjada. E vejo alguém comentar que aquilo foi um atentado contra a vida. Atentado contra a vida é chegar um covarde, um delinquente, um bandido, um facínora e apontar as armas para as mães, para as crianças. E essa moça, num ato de coragem, defendeu não só a própria vida, não só as outras mães presentes, não só as crianças, como a honra da Polícia Militar. E vejo comentários de que ali foi um atentado contra a vida. Contra a vida é o atentado desse bandido apontar as armas para as pessoas. Isso não é levado em consideração. Não posso deixar de registrar isso. Quando vejo também algumas opiniões sobre desmilitarizar a Polícia Militar, algumas opiniões a respeito do nosso comportamento, é porque eles não conhecem o dia a dia, não conhecem a forma com que lidamos com os nossos companheiros e com os nossos subordinados. Pasmem, senhores, que aqui que tem gente que é contra a disciplina e hierarquia, tem gente que é contra o bom viver. Não sabem, pois, que toda vez que saímos de nossas casas, não temos nunca certeza de voltar, de rever os nossos entes amados e os nossos filhos. Quero aqui deixar o meu registro nesses 209 anos. Dizer para vocês da minha indignação quando vejo a Polícia Militar sendo criticada. E muitas das vezes por problemas que não são absolutamente a nossa missão constitucional. Conversamos há pouco tempo uma reunião com a equipe da corporação e tivemos a oportunidade de manifestar algumas coisas que gostaríamos que acontecesse. Nossa opinião pessoal pela nossa experiência de vida. E me parece que o nosso resultado, comandante Renan, meu amigo, está sendo visto com muito carinho. Muito obrigado por atender e colocar em pauta as nossas reivindicações. Quero cumprimentar todos os oficiais, a todas as praças, dizer para vocês que estamos aqui, não por dever de ofício, mas naturalmente, por dever de vida, por dever de história, em respeito à nossa história, defendendo a nossa Polícia Militar. Indignai-vos, senhores, toda vez que atentarem contra a Polícia Militar.
Indignai-vos em qualquer situação. Temos a honra de pertencer a essa corporação bicentenária. Temos a honra de, até no nosso hino, dizer que ser policial é sobretudo uma razão de ser. Essa frase não é solta. Estou falando aqui com a boca, falando com a boca como veículo, mas falando do coração. Indignai-vos quando alguém atentar contra a corporação. Só nós sabemos como é difícil a nossa luta, mas como é forte o nosso desejo de acertar para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Muito obrigado, boa tarde, parabéns à Polícia Militar, parabéns aos policiais militares e obrigado ao Criador por fazer com que eu aqui esteja, fazendo parte da história nesses 209 anos dessa briosa corporação. Tenho orgulho de pertencer a essa corporação. Tenho orgulho de dizer para vocês que toda vez, aqui mesmo, falaram para mim no início, não bota coronel, na favela vai ser muito ruim para a campanha. Onde tem mais adesivo da minha campanha é lá na favela. Onde tem mais adesivo é justamente lá, porque eles sabem quem é quem e sabem discernir quem é que trabalha. E mesmo eles, que vivem num mundo fora da legalidade, sabem respeitar a Polícia Militar. E hoje, os confrontos é muito mais pelo apoio da mídia covarde, do que pela atuação de vossos senhores. Parabéns, Polícia Militar, 209 anos, não só de idade, mas de orgulho por pertencer a essa corporação. Boa tarde, obrigado, sejam felizes. Convidar para fazer uso da palavra, deputado Zaqueu Teixeira, também delegado de polícia e ex-chefe de polícia, que conosco convive aqui na Assembleia Legislativa, também de modo a promover a unidade entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Verdade. Quero cumprimentar aqui o presidente, deputado Paulo Ramos, os colegas Coronel Jairo, deputada Marta Rocha, cumprimentar o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Laviano, e, em nome de Vossa Excelência, cumprimentar todos os militares que compõem a mesa e que aqui estão neste plenário. Presidente, esse é um dia muito significativo. E nós que participamos, intensamente da CPI que apurou as causas, as razões da morte dos policiais militares no nosso Estado, nós temos a obrigação de estar aqui hoje, neste plenário, apesar de não ser um dia de sessão, de ser um ano em que nós temos eleições e temos que estar nas nossas bases, mas fiz questão de estar aqui hoje para que possamos fazer uma justa homenagem a todos os policiais militares que inicialmente estão ali no dia a dia, nesse enfrentamento, e muito dão as suas vidas na defesa da sociedade. O que nós precisamos nesse momento é do reconhecimento. A sociedade precisa reconhecer os valorosos policiais militares que fazem a nossa segurança no dia a dia. Porque muitos criticam, muitos querem colocar a polícia para baixo, mas nós sabemos que na hora que o calo aperta, é o policial que nós precisamos, e esse policial que vem ao nosso socorro imediatamente é a Polícia Militar, através do trabalho que faz no nosso Estado. Estar aqui hoje, homenageando a Polícia Militar pelos seus 209 anos, é uma obrigação institucional que fizemos questão de fazer. E precisamos compreender que no dia a dia, as instituições que atuam na segurança pública precisam colocar de lado qualquer tipo de rancor, de disputa pelas suas funções, e entender que todos nós temos que estar imbuídos na função de gerar segurança pública, de atender ao cidadão, porque quando nós percebemos que todos vivemos no Estado, a segurança prestada pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, é a segurança prestada aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos familiares, aos nossos amigos.
E a disputa de poder não é boa para ninguém, porque nós temos que ter integração, nós temos que ter parcerias, nós temos que estar imbuído da necessidade de que essa interação, esta relação de respeito e de parceria é fundamental, porque do outro lado nós temos um inimigo em comum. Então, se nós temos um inimigo em comum do lado de lá, nós temos que nos unir no campo da segurança, e este parlamento faz isso. Todas as questões que são tratadas aqui, a segurança pública é vista como um todo, trazendo aí o sistema penitenciário, trazendo a Polícia Civil, trazendo a Polícia Militar e todos os profissionais do DEGASE que nós também colocamos no guarda-chuva da segurança pública. Esta casa dá um exemplo de que a parceria e a união é de todos. E nós esperamos que a sociedade possa entender que nós precisamos que esses valorosos profissionais sejam, de fato, colocados no patamar que necessitam, da valorização, do profissionalismo, e eu sinto um orgulho muito grande de estar aqui com vocês, para que eu possa fazer das minhas palavras, trazer uma palavra de gratidão a todos os senhores que prestam serviço à nossa sociedade. Muito obrigado aos praças, aos oficiais da Polícia Militar, aqueles familiares que, de alguma forma, estão junto também nessa família. Nós temos que entender que nós somos uma família, é a família policial. E a família policial também agradece a professora Miriam pelo estudo que faz das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, e que nos aponta um caminho importante, porque é uma pesquisadora consciente de que a polícia precisa do apoio. E eu quero aqui, em nome da família policial, agradecer a todos os senhores pelo belíssimo trabalho que fazem na segurança pública do nosso Estado. Parabéns, Polícia Militar, parabéns a todos os integrantes da segurança pública. Muito obrigado, presidente, e parabéns por Vossa Excelência ter organizado essa belíssima homenagem. Muito obrigado. Obrigado, deputado Zaqueu Teixeira. Nós vamos agora homenagear a doutora professora Maria Cecília. Quando da abertura da nossa solenidade, quando falei da doutora Maria Cecília Minaio, pesquisadora da Fiocruz e coordenadora da pesquisa Missão Prevenir e Proteger, e comandante Coronel Laviano, eu vou, imediatamente após a pequena leitura que vou fazer, passar às suas mãos uma espécie de síntese do trabalho realizado pela professora Maria Cecília. Porque acredito eu, e selecionei o dia de hoje para fazer essa pequena observação, que precisamos nos aprofundar no conhecimento da nossa própria realidade. Que às vezes o dia a dia, a agitação, os compromissos, nos leva a não olhar tão profundamente para a nossa própria realidade. Aqui tem um trabalho comparativo em relação também em Polícia Civil e Polícia Militar. Mas eu vou me ater exclusivamente aos dados sobre a Polícia Militar. Distribuição proporcional dos policiais militares, segundo os sintomas de sofrimento psíquico que ocorrem atualmente. Não está tratando aqui do número de mortos e feridos. Ela fala o sofrimento psíquico. Dorme mal, 53,5%.
Nervoso, tenso, agitado, 47%. Sente-se triste, 39%. Sente-se cansado o tempo todo, 35%. Dores de cabeça frequentemente, 35%. Dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias, 34%. Cansa-se com facilidade, 34%. Falta de apetite, 14%. Má digestão, 26%. Assusta-se com facilidade, 25%. Tem sensações desagradáveis no estômago, 23%. Tem perdido o interesse pelas coisas, 22%. Dificuldades de pensar com clareza, 22%. Dificuldade no serviço, o trabalho é penoso e causa sofrimento, 20%. Dificuldade para tomar decisões, 19%. Tremores na mão, 16%. Chora mais que o costume, mais que de costume, 13,%. Incapaz de desempenhar um papel útil na vida, 9%. Sente-se uma pessoa inútil, sem préstimos, 9%. Tem tido ideias de acabar com a própria vida, 5%. Talvez a leitura dessa pequena parcela do trabalho da professora Maria Cecília possa não expressar com nitidez o nosso propósito, mas tem o objetivo de fazer com que, quando estivermos fora do trabalho efetivo da corporação, nós possamos também analisar esses dados. Analisar não simplesmente para conhecer, mas analisar no sentido de procurar verificar quais as transformações, quais as mudanças necessárias para que esse quadro seja superado, seja revertido. Porque permanecer 30 ou mais anos no serviço efetivo, quando a carreira não se encerra precocemente, em função do desempenho das tarefas, é algo que deve ser motivo de reflexão. A professora Maria Cecília se preocupou com a vida, com a saúde, com a felicidade dos policiais militares e dos policiais civis. É exatamente por isso que ela merece o nosso reconhecimento e merece também toda a nossa homenagem. Muito obrigado à professora Maria Cecília por ter demonstrado que, por mais que pensemos às vezes que não há por parte das pessoas fora da corporação uma preocupação específica e expressiva com a vida de todos nós, com a vida dos policiais militares, a professora Maria Cecília demonstrou exatamente o contrário. Teve a sensibilidade de se dedicar a esta causa. Na verdade, ela é que nos homenageia. E, portanto, ficamos devendo a ela o conhecimento desse trabalho e o desenvolvimento de iniciativas exatamente para fazer com que a vida na Polícia Militar e a vida na Polícia Civil sejam algo a engrandecer, a dar felicidade, mas preservar acima de tudo também a própria saúde. Muito obrigado à professora Maria Cecília.
dizer que a professora Maria Cecília demonstra com números que o risco de perda da vida de forma violenta ao policial militar, o risco é quase 10 vezes maior do que o cidadão comum. Quase 10 vezes maior. Ela faz levantamentos com dados comparativos, demonstrando claramente a situação perversa enfrentada pelos policiais militares no desempenho de suas tarefas. Quase 10 vezes maior do que a do cidadão comum. Quando chegamos hoje aqui, no dia 14 de maio, e temos o número aproximado de 48 policiais militares mortos, é motivo também de grande reflexão e de reconhecimento da importância desse trabalho. Por obséquio. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu quero dizer que eu sou filha da homenageada. Minha mãe, infelizmente, não pôde estar aqui hoje. Ela chega hoje à noite de uma viagem e ela ficou tremendamente triste de não poder estar presente. Ela, como muitos de vocês devem saber, ela é uma pessoa muito querida e muito homenageada, mas esse título e estar junto com vocês e na comemoração dos 209 anos da Polícia Militar, ela queria muito estar presente. Então, eu aqui me faço presente no seu lugar e vou ler as palavras que ela me mandou de viagem para ler aos senhores e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Quero agradecer profundamente ao deputado Paulo Ramos, que em nome da Assembleia Legislativa me outorga o honradíssimo título benemérito do Estado do Rio de Janeiro, e dizer a ele e a todos os presentes o quanto me comoveu tal gesto. Não sei se o mereço, e se o aceito, devo esclarecer em que circunstâncias. A primeira é que essa honraria é, antes de tudo, institucional, portanto, a recebo em nome de minhas e meus colegas do Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde, CLAVES, da Fundação Oswaldo Cruz, que há 18 anos vimos nos dedicando ao estudo da história, do perfil, das condições de trabalho, de vida e da saúde dos policiais civis e militares do Estado do Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, entregamos os resultados de nossas pesquisas aos gestores e profissionais de suas corporações e os repercutimos na mídia, nos fóruns de segurança pública e de saúde e na sociedade em geral. Buscamos mostrar o seu papel e a sua missão na construção democrática de nosso país e valorizar esses servidores que cumprem uma função de alto risco e são tão pouco culturalmente reconhecidos. Aproveito, portanto, para aplaudir em meu nome e em nome do CLAVES os 209 anos da Polícia Militar Fluminense. A segunda é uma afirmação a todos os presentes, que embora seja pelo título de um livro sobre a PM que me é outorgada essa homenagem, esse referido livro é apenas um dos estudos dos policiais. Continuamos a fazê-los, reiterando a necessidade de se ter uma atenção toda especial à sua saúde física e mental, às suas condições de trabalho, a seus salários e à sua vitimização. Por isso, também eu me sinto comovida com os lesionados, os doentes e os mortos em serviços da sociedade fluminense. E sempre que convocada, compareço às audiências públicas da Comissão de Segurança Pública dessa casa, tentando aportar dados e reflexões. Sem querer cansá-los mais, quero lhes dizer de todo o meu coração, essa é uma das homenagens que mais me honraram e me comoveram em toda a minha carreira profissional. E eu sou testemunha disso. Obrigada ao CLAVES, a quem me dedico por ser um centro que nos propicia fazer pesquisas voltadas para o bem da coletividade. Obrigada mais uma vez ao deputado Paulo Ramos, que em nome da Assembleia Legislativa me distinguiu com tamanha honraria. Obrigada à Polícia Militar, que comemora seus 209 anos de existência. Obrigada a todos os policiais militares e civis que cumprem a nobre missão constitucional de nos proteger, apesar de todas as dificuldades que encontram ao fazê-lo. Obrigada também a seus familiares que apoiam sua espinhosa missão. Um grande abraço a todos. Cecília Minaio. Queria registrar a presença de companheiros da Polícia Militar que foram incapacitados para o serviço ativo
em virtude da violência, que estão aqui presentes. Rafael Cabral, cabo PM, agradecer, Rafael. Roberto Luiz Santa Rosa, terceiro sargento. E André B. Rios, agradecer a presença também. Estão aqui representando aqueles companheiros que foram invalidados para o serviço em decorrência da violência. Para caminhar, ele diz que depois que o comandante fala, não cabe a palavra a mais ninguém. Então, eu quero passar a palavra ao Coronel Laviano, nosso comandante-geral, registrando mais uma vez o nosso reconhecimento. O nosso reconhecimento, a maneira como ele vem conduzindo os destinos da nossa corporação nos seus 209 anos. Uma compreensão não punitiva, uma compreensão da realidade interna, dos limites e daquilo que é exigido dos nossos policiais militares. Então, Coronel Laviano, eu vou lhe passar a palavra, mas para que o senhor saia daqui com a certeza a mais absoluta do nosso reconhecimento, da nossa esperança por dias melhores para os policiais militares, para que amanhã, quando a professora Maria Cecília, ou qualquer sucessora da professora Maria Cecília, nas preocupações para com os policiais militares e policiais civis, nós possamos ver um resultado menos dramático do sofrimento imposto aos nossos companheiros da Polícia Militar. Convidar o Coronel Laviano para ocupar a tribuna, para que possa ter assim, ser visto por todos nós Boa tarde, senhoras e senhores. Excelentíssimo senhor presidente, quebrando o protocolo, por não ter uma religião específica, mas por ser um homem de fé, eu gostaria de, no momento, solicitar a todos que nós realizássemos a oração universal do Pai Nosso. Acho que é um momento oportuno. Vamos de pé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Em cada um dos eventos cívicos religiosos programados durante esse mês de maio, para celebrar os 209 anos de fundação da nossa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, devemos parar para pensar em nossas tradições, nossa história e nosso desafio com diferentes denominações, formas de atuação que jamais perdeu a sua essência
e a razão de sua existência. Os eventos comemorativos dos 209 anos da Polícia Militar têm nos levado não só a resgatar a nossa história, mas principalmente a reforçar as nossas tradições forjadas pela disciplina e hierarquia. Sem disciplina e respeito à hierarquia, certamente não seríamos capazes de desempenhar o papel que desempenhamos ao longo de mais de 2 séculos. Hoje, a nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro promove uma sessão solene de homenagem aos 209 anos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e homenagem aos policiais mortos e entrega de título benemérito do Estado do Rio de Janeiro à doutora Maria Cecília Menaio, socióloga, antropóloga e pesquisadora titular da Fiocruz e coordenadora da pesquisa Missão Prevenir e Proteger Condições de Vida, Trabalho e Saúde dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisa que deu luz ao fato de que nós, policiais militares, antes de envergar uma farda, somos seres humanos suscetíveis a erros e acertos que labutam dioturnamente em locais insalubres, tendo que mediar crises. Este evento não é mera formalidade. O seu verdadeiro significado é o reconhecimento dos representantes do povo do Estado do Rio de Janeiro ao nosso trabalho diário de sol a sol, combatendo criminosos e defendendo os mais valiosos bens da sociedade, a vida e a liberdade dos cidadãos. Não podia deixar de prestar minha homenagem aos nossos irmãos de fardas que tombaram no cumprimento desta missão. Continuamos em pé combatendo o bom combate. A fé na vitória tem que ser inabelável. Muito obrigado, bom dia a todos. Coronel Laviano, normalmente as solenidades da Polícia Militar, elas são encerradas cantando o hino da Polícia Militar. E eu queria fazer um pedido, que o senhor designasse um companheiro para ocupar ali o microfone, para cantar o hino, para que nós possamos acompanhar. Um voluntário que conheça de cor. Os dois, pode, cabem os dois lá. Pode botar o som aqui também, se quiser. Aqui, põe o som aqui. Isto. Vem aqui os dois. Pode vir também. Vem também. Bota um microfone mais baixo para ele. Pode vir na cadeira. Isto. Isso. Ajuda ali. Levanta, fica os dois no microfone só, vocês dois, e ele no menor. Isto. Vamos lá. Em cada momento da vida vamos encontrar em cada fato esquecido uma certeza nos fará lembrar. Em cada momento passado mostra o caminho que se descobriu. Em cada soldado tombado mais um sol que nasce no céu do Brasil. Aqui nós todos aprendemos a viver, demonstrando o valor
pois o nosso ideal é algo que nem todos podem entender. Na luta contra o mal, ser policial é sobretudo uma razão de ser. É enfrentar a morte, mostrar-se forte no que acontecer. É enfrentar a morte, mostrar-se forte no que acontecer. Em cada pessoa encontrada, mais um amigo para defender. Em cada ação realizada, um coração profundo agradecer. Em cada ideal alcançado, uma esperança para outras missões. Em cada exemplo deixado, mais um certo unido em nossas tradições. Aqui nós todos aprendemos a viver, demonstrando o valor, pois o nosso ideal é algo que nem todos podem entender. Na luta contra o mal, ser policial é sobretudo uma razão de ser. É enfrentar a morte, mostrar-se forte no que acontecer. É enfrentar a morte, mostrar-se forte no que acontecer. Cada instante da vida, nossa polícia militar será sempre enaltecida em sua glória secular. Em cada recanto do estado, desse amado Rio de Janeiro, faremos ouvir nosso brado, o grito eterno de um bravo guerreiro. Aqui nós todos aprendemos a viver, demonstrando o valor, pois o nosso ideal é algo que nem todos podem entender. Na luta contra o mal, ser policial é sobretudo uma razão de ser. É enfrentar a morte, mostrar-se forte no que acontecer. É enfrentar a morte, mostrar-se forte no que acontecer. Agradecendo muito a presença de todos. Nosso cerimonial, taquigrafia, segurança. Aqui todos os demais servidores da casa, TV Alerj que transmitiu ao vivo. Coronel Laviano, mais uma vez, muito obrigado. Salve a Polícia Militar. Está encerrada a sessão.